Oi, eu sou Carlos Henrique Abud E eu sou a Flávia e o Gonçalves. vídeo de hoje é sobre Edgar Allan Poe. Mesmo um século e meio após sua morte, a obra de Edgar Allan Poe ainda está bastante presente e é elogiada tanto pela crítica quanto pelos leitores. E assim como o trabalho, a história da vida dele e da morte também é cercada por mistérios e exerce um fascínio em milhares de pessoas pelo mundo. Sendo assim, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre algumas particularidades e curiosidades biográficas. E no próximo o assunto vai ser o trabalho dele, o estilo de escrita, como ele lidava com a inspiração e com o processo criativo. A gente pode começar dizendo que Poe foi um exemplo clássico do artista que viveu na miséria, teve vários problemas de saúde com a família, além dos vícios que acabaram abreviando seu tempo de vida. Ele perdeu a mãe e o pai muito cedo, na verdade o pai abandonou ele, né? E ele foi adotado por uma família até que bem sucedida. Sim, ele chegou a entrar na Universidade da Virgínia, mas ficou lá por um ano só, porque foi expulso graças ao seu estilo aventureiro e boêmio. E depois disso ele passou a brigar cada vez mais com o padrasto por conta de dívidas de jogo e acabou indo para as Forças Armadas. Nesse mesmo ano, Poe publicou o seu primeiro livro. Ele tinha 18 anos. Dizem que foram impressas apenas 50 cópias. E quase 10 anos depois, a situação dele com o padrasto deu uma acalmada e ele conseguiu a ajuda dele para entrar na Academia Militar de West Point. Nessa época saiu o segundo livro, Al-Araf. A vida dele tinha tudo para seguir mais tranquila, mas ele foi expulso novamente. Eles não voltaram mais a se falar até a morte do padrasto, alguns anos depois. E daí ele foi morar com uma tia e foi quando começou a trabalhar como editor. Foi nessa época que ele fugiu com uma prima de 13 anos, a Virgínia, e se casou com ela. Logo depois disso saiu o terceiro livro, que ele só conseguiu publicar porque os amigos economizaram para fazer ali uma vaquinha e pagar a impressão. A partir daí veio uma fase bem produtiva. E bem descontrolada também, né? A Virgínia morreu depois de ter ficado inválida por um tempo e ele mergulhou na bebida e na vida boêmia, mudou de cidade, de emprego. E ainda assim, no início de 1845, foi publicado no jornal Evening Mirror o poema The Raven, que em português quer dizer o Corvo, né? E eu acho que é a obra mais conhecida dele, né? Algumas fontes afirmam que Poe recebeu apenas $9 pelo trabalho. Mesmo com as dificuldades e o estilo de vida mais turbulento, ele insistia em tentar ganhar a vida escrevendo. Continuava publicando vários artigos, contos, críticas. Teve um crítico da época que disse que ele escrevia com ácido ao invés de tinta. Isso já dá aí uma boa ideia do teor do trabalho dele, né? Falando do estilo de escrita, acho que dá pra gente situar um pouco as obras dele no contexto da época, né? Ele fez parte do movimento romântico americano e foi conhecido por histórias que envolvem o mistério e o macabro. Ele foi um dos primeiros escritores americanos de contos sendo considerado o inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por contribuição ao gênero de ficção científica, que ainda estava ali bem no comecinho. As obras mais conhecidas de Poe são góticas, um gênero que ele seguiu para satisfazer o gosto do público. Os temas mais recorrentes lidam com questões da morte, incluindo os sinais físicos dela, os efeitos da decomposição. Ele tinha interesses em explorar situações meio tensas, como pessoas enterradas vivas, a reanimação dos mortos, o luto. O trabalho do Edgar Allan Poe influenciou muita gente, desde Salvador Dalí, passando por Charles Baudelaire, até Alfred Hitchcock. E a morte dele é cercada de mistérios. No dia 3 de outubro de 1849, ele foi encontrado pelo tipógrafo Joseph Walker delirando e vagando pelas ruas de Baltimore, usando roupas que não eram dele, gritando o nome de um homem chamado Reynolds. Ele foi levado para o hospital e morreu 4 dias depois. E suas últimas palavras foram: "Senhor, por favor, ajude minha pobre alma." Tem outras fontes afirmando que ele teria dito várias coisas diferentes, mas nada confirmado. O Poe havia desaparecido alguns dias antes e nunca descobriram onde ele foi nesse meio tempo. E como ele foi encontrado nas ruas de Baltimore, em sua homenagem, o time de futebol americano da cidade recebeu o nome de Baltimore Ravens. Além do nome, o corvo, Raven, também é o mascote do time. Outra coisa interessante que ficou como mostra do importante legado do autor foi o romance gráfico The Shadow of Edgar Allan Poe, que tem uma premissa bem interessante. Relata as descobertas de um fictício entusiasta do autor que encontra um diário que Poe teria escrito perto de morrer, detalhando encontros sobrenaturais. A partir daí, esse fã começa a se questionar se o trabalho do escritor teria sido influenciado por perturbações sobrenaturais ao invés de mentais.
Parece ser realmente interessante, né? Pois é, eu tenho vontade de ler, mas nunca encontrei para comprar, nem em inglês. E lógico que não dá para falar aqui de todas as informações interessantes que existem sobre a vida do Edgar Allan Poe. Sim, eu pesquiso sobre o autor há muito tempo e sempre acho coisas novas. E a intenção desse vídeo é apenas aguçar a sua curiosidade sobre esse autor e todos os mistérios que o cercam, né? E no vídeo que vem, o foco é todo na escrita dele, no processo criativo, na maneira como ele via a inspiração. Enquanto isso, se você gosta de escrever, não deixe de conferir a playlist com a 3ª temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, o Planos em Prática. E se você gosta de world building, construção de mundos, tem também a nossa nova série, o Universo Planos e Fugas. Era isso pro vídeo de hoje? Abraços e até a próxima!